Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. Eu sou o Vitor Moura. Diretamente de Pequim. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta a vida de todos nós e, naturalmente, a vida de todas as empresas de qualquer segmento, de qualquer porte, que é logística. Então, a gente vai olhar bastante para o cenário de logística em 2026, para esse novo mapa do comércio mundial. A gente vai discutir bastante aqui com o Vitor uma série de acontecimentos e impactos aí que a gente teve ao longo dos últimos anos, que naturalmente, né, a China está diretamente envolvida, mas afetou a vida de todos nós aqui no Brasil. Então a ideia é a gente poder abrir o que foi, né, esses acontecimentos, né, Vitor, dos últimos anos, o que isso causou como novo cenário, como novo modo de funcionamento aí das rotas de logística internacional. E para todo mundo que está escutando, principalmente para quem é empresário, empreendedor, entender de que forma isso impacta o seu negócio e que tipo de estratégia pode ser pensada para que de 2026 para frente a gente consiga fazer um bom uso, né, dessas novas rotas de comércio internacional. De novo, independente do segmento, se você trabalha com serviço, com comércio, com indústria, todos nós hoje somos afetados pelas cadeias de suprimento internacionais. Então a ideia é a gente poder ter esse panorama geral aí. Então, Vitão, conta pra gente aí o que tem acontecido na logística internacional, que hoje a China manda em muita coisa, mas o Brasil também é um player relevante, né? Eu acho que, bom, primeiro, acho que é interessante a gente começar dizendo que a logística internacional está numa fase de transição, né? A gente está no momento em que houve a exposição de um alto grau aí de fragilidade das cadeias globais de abastecimento, principalmente rotas marítimas, que é mais o que a gente vai focar hoje. E a gente está nesse período de transição da logística global se rearranjando, né? E quando a gente fala de logística, é evidente que a China é um hub muito importante, mas vai muito além disso, né? E por que a gente está nessa fase de transição? Quer dizer, o que levou a essa fase de transição? A transição pressupõe o fim de uma era e o início de outra, né? Então, para uma era acabar, o que causou esse fim, né? Eu acho que nos últimos anos a gente teve pelo menos 3 choques aí que expuseram, né, a fragilidade das cadeias globais. O primeiro deles, obviamente, foi a pandemia, talvez tenha sido o maior deles, especificamente falando. A pandemia, para quem todo mundo lembra, mas assim, falando de logística, né, a gente teve lockdowns nos portos do mundo inteiro que causaram aí um salto no preço do frete, ou seja, o frete Brasil-China de frete marítimo, tá? Então, pensando agora em containers, ele saltou de $2.000 para mais de $15.000 no ápice da pandemia, tá? E o tempo de deslocamento, né, o transit time, ele passou para 90 dias, normalmente ele fica abaixo de 45. Então, ou seja, mais que dobrou, né? E a gente teve aí o FBX, que é o índice global dos fretes, ele multiplicou por 6. E ali foi o primeiro aviso, né, que o mundo dependia demais, vamos dizer assim, de poucos portos e de poucas rotas. Existia uma concentração muito forte, tanto na China, mas na Ásia como um todo. Existia uma outra consequência, um pouco mais para frente, na pandemia, que acabou tendo um excesso de containers do lado de cá, ou seja, fora da Ásia, na Europa, nas Américas, etc., até na própria África, e falta de containers na Ásia, porque os navios saíam cheios e voltavam vazios, né? Então, acabou tendo um déficit de containers, especialmente aqui na China, que isso criou ainda mais distorções. Então, com certeza, foi o primeiro dos choques aí, e que a gente não vamos entrar em detalhe assim, da pandemia, todo mundo viveu isso, mas em termos de logística, essa parte também pegou. Na China houve lockdown nos portos, principalmente para produtos de alimentos, né? Então teve muitas consequências diversas aí daquele episódio. Acho que o episódio número 2, ele é um pouco mais específico, mas ele é mais simbólico, né? Que foi o encalhe do Evergreen, aquele navio no canal de Suez, do Ever Given, né? O Ever Given é o navio da Evergreen, encalhou no canal de Suez em março de 21. Ele ficou parado e travou o canal completamente em 6 dias. Tá? Para quem não sabe, o canal de Suez, ele é o canal que foi construído na segunda metade do século passado para ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, passando pelo Egito, separando, né,
do continente africano, da península de Sinai. Então, ali, basicamente, passa grande parte de toda a produção de petróleo do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, que vai para a Europa e até para os Estados Unidos. Tá? Até então, esse caso específico uma rota muito importante. Do Ever Given, do navio que encalhou, né, Vitor? A gente recentemente participou do primeiro Congresso Brasileiro de Comércio Exterior, que foi em Porto Alegre, no final agora de 2025. E um dos pontos que eles trouxeram sobre, né, justamente essas mudanças no cenário de Comex e que afeta todos os negócios, foi que, por exemplo, né, o fato de o canal ter sido bloqueado por um navio encalhado também mostrou a fragilidade das rotas internacionais até então, do ponto de vista de ser tão dependente, né, de que não poderia ser tão dependente de um lugar tão, não vamos dizer pequeno, mas tipo um ponto tão crítico, né, tipo assim, não pode ser, as rotas internacionais não podem depender de um lugar onde um único navio se encalha e bloqueia tudo, né? Então isso aí foi interessante. Exato, e ali ficou muito evidente o prejuízo, né? A gente teve uma fila, tô pegando os números aqui, uma fila de mais de 400 navios e mais de 9 bilhões de dólares em prejuízo por dia, tá? Ou seja, assim, ali vamos dizer assim, é um gargalo, bottleneck, né, onde passa 12% do comércio mundial, e é que nem você falou, ou seja, um navio conseguiu travar tudo. Então, assim, realmente, no fundo, a gente estava com uma cadeia logística que, em determinados pontos, estava operando com uma margem de erro nula. E isso é muito difícil. A gente tem o mesmo ponto no Estreito de Malaca, ali na Malásia, a gente tem o mesmo problema no Canal do Panamá. Então, assim, ali e próprio no Estreito de Gibraltar, ali no Mar Mediterrâneo. Então, não é só o Canal de Suez o problema, mas há pontos críticos da logística internacional que não tem plano B. Eu acho que isso foi mais um sinal que evidenciou essa realidade. E, por último, que acho que é o terceiro fenômeno que ainda está acontecendo, a questão dos ataques no Mar Vermelho pelos Houthis, né, que são o grupo rebelde do Iêmen. Basicamente, eles abordam embarcações que passam ali no Mar Vermelho, que, de novo, é o que leva até o Canal de Suez, então, os principais canais de comércio entre a Ásia e a Europa. E, para contornar isso, os navios têm que desviar pela parte sul da África, ou seja, pelo Canal da Boa Esperança, para quem lembra da aula de história no Brasil, certo? Onde os portugueses cruzaram pela primeira vez. Isso adiciona pelo menos 15 a 20 dias. O Cabo das Tormentas, que virou o Cabo da Boa Esperança, né? Quando eles conseguiram cruzar. Antes era tormentas, porque ninguém conseguia. Aí deu certo, Boa Esperança. Então, mas assim, esse desvio adiciona muito tempo. E as empresas que seguem usando a rota, apesar do perigo, onde que afeta? Sobe o preço do seguro. Né? Ou seja, a gente tem seguro até 10 vezes mais caros, acontecendo justamente pelo potencial dos ataques. E você tem outros, assim, isso citando 3 eventos mais recentes, mas você tem outros eventos que você também tem outras coisas que também atrapalham. A questão do Mar Negro, por exemplo, agora conflito na Ucrânia, não é? Existem minas marítimas hoje no Mar Negro que atrapalham parte do comércio das rotas que passam por lá. Você tem toda a questão da Venezuela agora, que torna parte do oceano ao norte da América do Sul um mar de incerteza. Então, todos esses conflitos têm impactos diretos no que a gente faz, mas a gente trouxe esses 3 que com certeza têm um impacto mais duradouro ali. Interessante como essas mudanças todas, elas são causadas por momentos de caos, no caso, né? Tipo esse caso do encalhamento do navio e tal. E você falou dos ataques ali aos navios. Tem vários vídeos na internet, né? Quem ainda não viu, vale a pena olhar. Que é como os navios, os capitães, enfim, estão se protegendo, né? De literalmente montar uma estratégia de guerra em cima da embarcação, né? De botar arame farpado perto das escadas, de ter metralhadoras, enfim. É um cenário de guerra bizarro, assim. E inclusive, essas mudanças tem empresa que hoje nem passa mais, né, Vitor, por algumas rotas específicas, que prefere, às vezes, dar a volta, enfim, até pela questão de segurança, né? Mas isso tem sido bem interessante, como é um problema internacional, que mesmo os navios dos países e empresas com maior capacidade de investimento de caixa não conseguem ainda resolver esse problema. Mas, enfim, de qualquer forma, o comércio internacional segue, né? Aumenta o custo, como você falou, mas continua funcionando, porque senão o mundo para, né? E queria só entender se você enxerga, talvez mais do lado da China, mas se não embarcadores de forma geral,
depois de tudo isso, né? Pandemia, o encalhamento do Ever Given, os ataques do Mar Vermelho, se teve, o que você enxerga que seria talvez uma mudança de ou mentalidade ou de comportamento, né, dos embarcadores? Tipo, ainda vai pelo frete mais barato ou já entenderam que o jogo é uma questão de resiliência acima de custo? Como é que você enxerga isso? É difícil dar detalhes da estratégia interna dos armadores. O que a gente consegue observar é que há naturalmente a busca por opções, né? A China, só que acontece, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de logística, não há soluções rápidas, né? Então, por exemplo, vamos pensar no Canal do Panamá, que também é outro ponto contencioso na seca histórica que aconteceu lá de 23 para 24, ou seja, 2 anos atrás, também afetou muito. A gente pega o Canal do Panamá, por exemplo, qual que é a alternativa ali? Já houve um projeto inicial da construção de um segundo canal na Nicarágua, onde a China estaria envolvida também. Mas olha a dimensão da construção de um projeto dessa escala, né? Ou seja, a gente não tem soluções rápidas para a logística. Quando a gente tenta mudar a logística e fazer, a gente não pode ficar dependente do canal de Suez. Ok, mas qual que é a outra opção? E qualquer outra opção que seja minimamente viável, ela exige um investimento na casa dos bilhões, se não trilhões, e anos, décadas de construção de um novo projeto, né? No lado da China, você tem uma aposta, não é só uma aposta, assim, um projeto que é muito ligado à Belt and Road, à BRI, né? Ou seja, a iniciativa do Cinturão em Rota, no português, que é a construção e o fortalecimento de rotas terrestres, né? Então, se você tem, por exemplo, o aumento de ferrovias hoje que já ligam a China inteira até a Europa, e elas cruzam todo o Oriente Médio, a Ásia Central e toda aquela entram para dentro da Rússia. Você já tem gasodutos, e você tem, por exemplo, o canal, o corredor econômico China-Paquistão, CP, que basicamente é uma tentativa da China que termina no porto de Gwadar, que foi um contencioso muito grande na mídia internacional um tempo atrás, porque a China foi acusada de colocar o Paquistão numa armadilha da dívida, o que na verdade não é exatamente isso que acontece, mas essa foi, o porto de Gwadar foi como se fosse o projeto que botou o Paquistão, que afundou o Paquistão nessa dívida eterna impagável com a China. Enfim, a gente pode entrar nesse assunto depois, mas, por exemplo, esse corredor era o quê? Era um canal, era um porto que era ligado por ferrovias ao longo do Paquistão e para dentro da China pelo norte, certo? Que possibilitaria a China escoar sua produção em um ponto já fora dos contenciosos geopolíticos que afetam o Estreito de Malaca, por exemplo, a Índia, do ponto de vista chinês, né? Então, assim, ali você tem a China depende do Estreito de Malaca, tá certo? Para escoar grande parte da sua produção. Na cabeça dos chineses, esse é um gargalo no logística internacional que ainda é controlado por países que, para os chineses, são imprevisíveis, como Estados Unidos, como até a própria Índia, porque tem disputas históricas com a China. Então, o que eles fazem? Vamos construir uma segunda alternativa que dê um bypass aí, vamos dizer, nesse ponto. E o Porto de Gwadar e o Corredor Econômico do Paquistão bate muito nessa tecla. Mas, assim, o Corredor Econômico do Paquistão começou, se eu não me engano, em 2013, 2014, fazem mais de 10, ou seja, não há respostas rápidas para a logística. É justamente esse o grande desafio. Então, a gente vê hoje, se eu tivesse que apontar, há uma tendência da criação de opções, mas a gente não vai ter resultados para amanhã. Sim. E só queria voltar num ponto que você comentou sobre o exemplo ali da China já estar ligada à Europa, né, com ferrovias que atravessam todo o Oriente Médio e a Ásia. Porque normalmente quando a gente olha essas coisas, fica também uma impressão tipo, putz, né, os caras estão muito avançados, de fato estão, e a gente aqui na Idade da Pedra no Brasil. Mas um ponto que a gente até já discutiu em outro episódio, e eu acho que é legal só lembrar o pessoal que, apesar das dificuldades logísticas no Brasil e de ainda ser um país dependente essencialmente das rodovias, a gente tem sim avanços na frente de ferrovias e a própria expansão de novas rodovias, onde hoje o país é muito limitado, né, logisticamente, que é o caso do centro-oeste e do norte do país, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a extensão da ferrovia que vai ligar o centro-oeste ao Porto de Santos, que ela vai ser estendida até o oeste do Mato Grosso, né, Rondonópolis, que é uma das principais cidades do estado, uma das principais cidades do agro brasileiro, para poder escoar a produção diretamente até o Porto de Santos, e isso reduz, né, um pouco a dependência das estradas. E para cima a gente vai ter as conexões ali passando por Rondônia e o Acre, conectando com o porto que a China construiu no Peru, né, a gente já falou sobre isso, mas que o Brasil vai ter uma nova rota de escoamento para o Oceano Pacífico, que isso também é uma coisa que pode aumentar a competitividade das nossas empresas. Então é só legal lembrar isso, porque às vezes fica uma sensação de que a gente não está fazendo nada, mas
o Brasil, às vezes, silenciosamente, aí, em regiões não tão centrais, né, no caso do Sul e Sudeste, acabam tendo um trabalho bem interessante sendo desenvolvido aí, muito pela pressão da iniciativa privada, mas acontecendo, de fato, para que a gente tenha um mínimo aí de estrutura nesses lugares que hoje já tem a dificuldade de mandar as coisas. Imagina, né, hoje você mandar um caminhão do norte do Mato Grosso, onde nós estivemos lá, Lucas do Rio Verde, até Santos, né, muitas vezes é o que inviabiliza hoje os custos de exportação do Brasil, mesmo de commodities, porque a logística interna acaba ficando mais custosa e mais complexa do que a logística externa. Isso é uma loucura, né? Você pensar que é mais difícil mandar um caminhão do Mato Grosso para Santos do que mandar um navio de Santos para a China ou para qualquer outro país, né? Mas um ponto que eu queria que você falasse, Vitor, sobre o caso ali do canal do Panamá, né? Vamos usar esse exemplo, que foi outro caso onde acontece alguma coisa e isso tranca o comércio internacional como um todo. É mais ou menos 6%, né, do comércio global que hoje passa por ali, e 40% das exportações asiáticas para a costa leste americana também passam, né? E a gente teve as questões ali de menos chuva, um El Niño mais intenso e tudo mais, mas eu queria que você desse uma pincelada sobre essa dependência do canal e o que está sendo feito hoje, que o canal do Panamá é uma coisa mais próxima da realidade aqui das empresas brasileiras, né? Mas se você pudesse falar disso e o que está sendo feito para reduzir a dependência, né? Assim como em Suez, o que está sendo feito para reduzir a dependência do canal do Panamá, a contragosto dos Estados Unidos, inclusive, né? Eu acho que, só para complementar o que tu falou de Brasil, eu acho que vale mencionar, no caso do Brasil, o Arco Norte também. Então, está tendo um crescimento do fluxo de escoamento da produção, especialmente do agro e do Mato Grosso, pelo norte do país, pelos portos do Pará. A gente até já comentou aqui em outro episódio que a abertura de uma nova rota marítima que liga diretamente Macapá, no Amapá, até a China. Então, assim, está tendo um crescimento lá. Em 2010, eu peguei alguns números aqui, em 2010, o Arco Norte exportava 9% da soja e do milho do Brasil. Hoje já está em mais de um terço. A estimativa é que até 2030 isso chegue até potencialmente até metade da produção nacional, saindo pelos portos do norte do país, tá? Então, assim, e isso vem, como tu disse, na pressão da iniciativa privada, também ação com governos, especialmente governos estaduais. Então, se você tem ali, realmente, também não dá para dizer que o Brasil está completamente parado, né? Assim, acho que tem muito mais do que dá para ser feito, especialmente na parte de ferrovia, mas sim, há movimentos interessantes, principalmente na pavimentação da BR-163, que liga toda essa região, e você vai ter aí essa rota, por exemplo. Eu estava pegando um estudo sobre isso, diz que é uma rota que encurta a viagem para a Ásia em até 10 dias, tá? Um monte. Isso, em termos de logístico, pessoal, é muita coisa. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Então, assim, e reduz, assim, o risco comparado com o eixo de Santos e Paranaguá, né? Então, você tem também movimentos nesse sentido. Só para complementar o que tu disse de Brasil, mas vamos voltar para o Panamá, que com certeza o Panamá, não vou entrar na parte histórica, né? O Panamá, eu acho que ele acaba sendo um exemplo próximo do Brasil em termos de distância, acaba não sendo, no meu entendimento, algo tão usado, porque o Brasil já está no Oceano Atlântico, então exportações para a Ásia e para a Europa simplesmente não vão por ali, a não ser para a costa oeste dos Estados Unidos, né? Mas, assim, o canal do Panamá, no Lago de Gatun, ele passou pelo o menor nível na virada de 23 para 24 desde 1950. E, para quem não sabe, isso afeta o canal do Panamá. Na verdade, ele não é um canal, ele é uma eclusa, né? Ou seja, ele tem um desnivelamento da água nos dois lados. E isso cria uma logística complicada. Precisa da manutenção do nível da água num certo patamar dos dois lados para que a travessia seja possível, e há slots, né? Ou seja, há blocos de tempo que têm que ser reservados com antecedência para os navios poderem atravessar. Quando a água cai e a travessia não é possível, isso vai acumulando. No auge, chegou a ter uma fila de até 160 navios que estavam esperando, e a administradora do canal do Panamá começou a soltar leilões para leiloar essas vagas de travessia, tá? O que eu peguei aqui, que eu achei muito interessante, teve uma empresa que pagou 2,4 milhões de dólares só para atravessar o canal, tá? E isso abalou o comércio mundial, porque, como tu disse, ali tem 6% de todo o comércio global, e você tem 40% das exportações asiáticas para a costa leste dos Estados Unidos, ou seja, Nova York, né? Nova York, Flórida, Boston, que depende dessa rota. Então, eles descem da China,
passa pelo Panamá para dar a volta até os Estados Unidos. Estados Unidos também, que não tem uma logística interna eficiente entre a costa leste e a costa oeste, para quem não sabe. Então, a exportação para Nova York vindo da Ásia vale a pena o navio da volta do que fazer isso por terra. Tá? Eles não têm essa cadeia lá dentro. E essa, por exemplo, é uma rota que ela traz um problema estrutural. Ou seja, primeiro, não temos alternativa. E segundo, o que afetou essa rota foi um fenômeno climático. Quer dizer, ele não vai embora. Né? Não há o que fazer com relação a isso. É verdade que a obra do Canal do Panamá, em muitos aspectos, em termos de engenharia, ela é uma obra que tem pontos ultrapassados. Hoje já existe, se o canal fosse feito hoje, já há novas tecnologias que tornariam a operação mais eficiente, mas a gente não tem como mudar essa parte. Então, mas qual que é a lição do Panamá? Como o fator principal ali é um fenômeno macro, significa que isso vai se repetir. A gente não sabe quando, nem como, mas ele vai se repetir. Então, de novo, mais um sinal de que a logística acaba sendo muito dependente de poucos pontos, tem uma alternativa fácil. Você tem hoje, né, potenciais alternativas em ascensão. A gente já citou o Cabo da Boa Esperança, ali pelo sul da África. Você tem pontos no México que hoje estão criando pontos mais integrados com os Estados Unidos. A própria expansão da costa leste dos Estados Unidos, que tinham poucos portos, hoje tem incentivo para ter mais pontos de chegada. Você tem hoje o Canal do Pacífico, onde é Xangai, no Peru, e principalmente o maior contencioso geopolítico na logística, talvez seria que é a eterna rota do Ártico, né? Que ele se liga muito à questão da mudança climática. Com o aquecimento global, grande parte da calota polar no Círculo Ártico está derretendo, isso está abrindo aos poucos rotas pelo Ártico, que é um dos principais motivos porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fica repetindo que quer dominar a Groenlândia, né? Porque aquela rota é uma rota altamente dominada, principalmente pela Rússia, que tem todo o litoral ali no Círculo Ártico, mas já também tem um acesso muito forte da própria China. Então, o Canadá também tem parte, mas a Groenlândia é muito estratégica nisso. Então, você tem essa rota do Ártico se abrindo aí como um potencial, vão ser game changer, assim, no futuro. Para quem está ouvindo a gente, é por isso que quando eu falo, né, que o Vitor é muito inteligente, para mim é sempre uma aula aqui. Eu não tinha essa visibilidade, né? Porque a gente escuta falar, por exemplo, do interesse do Trump sobre Groenlândia e tudo mais, mas nunca de uma forma tão explícita em relação, por exemplo, a essa rota do Ártico, que está conectada à mudança climática, que vai abrindo rotas e que ela reduz ele de 10, 15 dias, né, Vitor, o tempo de frete para a Europa e tal, em navios, claro, especiais que aguentem o clima lá em cima. Mas é muito interessante a gente ter essa visibilidade, né? Até para saber, quando vê as notícias e tal, entender o contexto por trás. E porque também as coisas nunca são simples, né? Então, tipo, eu vejo muito... Enfim, hoje a gente vive num mundo politicamente super polarizado, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, enfim. E nunca o assunto é simples. Os temas são sempre complexos. E eu acho muito legal que nem aqui a gente está falando de estratégia de negócio, de impacto, né, nas empresas, e de entender isso. Então, quando vê o Trump falando sobre Groenlândia, a gente está falando também desse impacto de reduzir a dependência ou a dominância da Rússia numa nova rota de comércio internacional que está se formando, que daqui a pouco pode disruptar minimamente aí as rotas já consolidadas, né, mundialmente, o caso do Panamá, Canal de Suez, enfim. Então, é interessante aí entender esse contexto completo. E uma coisa que você falou, que eu queria te perguntar sobre os portos do México, né, que eles têm agora, tendo essa integração maior com os Estados Unidos. Uma das coisas que a gente tem escutado ainda bastante é o nearshoring, né? A pressão americana aí para trazer as empresas para perto de novo, e se não nos Estados Unidos, porque a conta não fecha, mas sim no México, né? Tirar de países asiáticos e trazer para o México. Onde é que você acha que o Brasil se encaixa hoje? Assim? A gente há uma alternativa real para o México e para o Sudeste Asiático, ou a gente ainda está no discurso sem um produto logístico brasileiro que esteja à altura desse movimento, principalmente dos Estados Unidos, de querer trazer para mais próxima a produção? Eu acho que o Brasil ainda não está no plano das empresas na hora de forma muito disseminada, vamos dizer assim. Você tem algumas exceções, a gente já falou aqui do aumento da chegada das empresas chinesas no Brasil. Na questão por exemplo, da fábrica nova em Camaçari, na Bahia, da BYD. Mas eu sou da opinião de que isso ainda é exceção e não a regra. Mas o Brasil está entrando no mapa em termos logísticos. Eu acho que na parte da manufatura ainda não, mas em termos de potencial logístico, o Brasil sim entra no mapa, não pensando tanto em Estados Unidos, mas sim na América do Sul como um todo. Né? Eu acho que o Brasil entra ali,
ele tem dois grandes apelos, o Brasil. Primeiro, que é um mercado consumidor muito grande. Querendo ou não, o Brasil ainda é um dos 10 países mais populosos do mundo, isso não muda, né? Então, assim, para aqueles que dizem que tamanho não é documento em geopolítica, discordo, não adianta. Tamanho e o Brasil tem tamanho. Potencialmente, um dos grandes motivos que, apesar de problemas de gestão interna do Brasil, o Brasil nunca falha de verdade. O nosso tamanho dá uma base de sustentação muito boa. E o segundo ponto que é importante lembrar em toda essa cadeia é o fato assim, o Brasil, do ponto de vista do investimento estrangeiro, o Brasil tem um arcabouço jurídico sólido, né? Desde a década de 90, principalmente durante o governo FHC, o Brasil fez uma série de reformas que, quando recebiam um investimento estrangeiro, não consideravam de onde ele vinha. As regras eram as mesmas para todos, tá? E isso, ao longo dos anos, foi se provando. É por isso que hoje, por exemplo, o Brasil é o maior receptor de investimentos chineses na área de energia, por exemplo, que é um setor que demanda investimentos de super longo prazo. E por que a China tem a tranquilidade de trabalhar no Brasil, além do mercado interno, além da abundância de recursos? Porque o Brasil tem um ambiente jurídico favorável. Então, o Brasil traz uma certa solidez nessa parte que tem que ser considerada na hora de fazer esses investimentos. Pessoal, quem vem de fora faz esses investimentos no Brasil com relativa tranquilidade, tá? Do ponto de vista chinês, por exemplo, toda aquela questão durante a Operação Lava Jato, etc., que, né, a justiça foi para cima dessas grandes empreiteiras. De um lado, isso tem consequências econômicas, etc. A gente não vai entrar no mérito da operação em si, mas isso provou para investimentos estrangeiros que as instituições são sólidas. Uhum. Né? Imagina você do ponto de vista chinês, você está vendo até os grandes players nacionais sendo processados, investigados, etc. Então, isso te dá uma segurança de operar nesse mercado. Então, esse arcabouço jurídico o Brasil tem, não é de hoje, não é de um governo, isso começou na década de 90 e vem sendo fortalecido até hoje. Então, o Brasil entra como um ponto novo a ser considerado no mapa logístico. Eu não acho que o Brasil é atrativo na hora de mudar a produção, a não ser que seja uma exigência do Brasil. Uhum. Lembrando que, por exemplo, o Brasil tem um parque industrial que se desenvolveu relativamente cedo comparado a países do mesmo patamar do Brasil, mas que parou no mesmo nível há muito tempo em termos de produtividade, perdeu competitividade do cenário global, se dependeu muito, uma análise muito simplista, né, mas acabou dependendo muito de medidas protecionistas que acabaram não só tornam a importação muito cara, como a produção nacional não tem a qualidade que hoje o mundo oferece e que o próprio brasileiro precisa. Uhum. Mas o Brasil com certeza entra na questão, quando a gente fala de nearshoring, friendshoring. Friendshoring tem uma conotação mais geopolítica. Eu ia dizer, só dar uma explicada rápida o que é o nearshoring e o friendshoring para quem ainda não ouviu ou não está acostumado com os termos. Basicamente, assim, qual que é a tendência? Quando a gente tinha uma logística ainda muito concentrada na China e outros países da Ásia, e você tem todas as crises que aconteceram nos últimos 5 anos, vamos lembrar, tudo que a gente mencionou agora foi de 2020 para cá, é recente, todos esses casos que a gente mencionou, né? Então, ou seja, é muita coisa para 5 anos. E ali se descobre o quê? Que a gente está excessivamente dependente em poucos pontos logísticos. Por coincidência, não, a maioria deles está na China. Então, qual que é a ideia? Uma das ideias que foi muito levantada até pelos Estados Unidos e mais de um governo, que é a ideia de trazer a produção para mais perto ou diversificar. Então, você tem alguns fenômenos. Quando a gente fala de nearshoring, é a ideia, por exemplo, de trazer parte da produção que está na China, por exemplo, para dentro dos Estados Unidos ou para o México, ou para o Brasil, seria aqui para o Brasil, para o Paraguai. Então, você traz alguns elos da sua cadeia de suprimento para perto de você para evitar esses contenciosos que podem acontecer aí no trânsito dos produtos, né? O friendshoring tem uma conotação geopolítica. O nearshoring, que seja para trazer para perto, é só uma questão de distância, né? A noção de que quanto mais o produto está viajando, mais chance tem de acontecer algum problema. Então, você traz ele para perto. O friendshoring não. O friendshoring é trazer, como o nome já diz em inglês, de amigo, né? É trazer para países que você confia. Então, o friendshoring tem um componente geopolítico muito forte e que, na verdade, esse termo em si só foi usado na retórica dos Estados Unidos. Eu não vi nenhum outro país usar esse termo. O nearshoring, não. Nearshoring você já tem outros fenômenos acontecendo. O México é o exemplo mais claro de trazer isso para perto. Dificilmente, assim, você usar o critério do friendshoring e a questão, usando o status da relação atual Estados Unidos e México,
México é muito difícil. Eu não acho que seria correto dizer que os Estados Unidos encaram o México como amigo, mas trazer para o México é interessante por causa da distância. Total. Né? Então, com certeza. E para quem quiser ler, né, Vitor? Tem um livro que, até onde eu sei, ainda não tem tradução para o Brasil oficial, né, para o português, mas tem um livro em inglês para quem quiser saber mais, que é um exemplo bem concreto de tudo isso, que é o Apple in China, né, que conta a história sobre como a China teria feito uma captura, entre aspas, né, da maior empresa do mundo, a partir da decisão da Apple de produzir os iPhones na China e fazendo uma transferência de tecnologia não intencional que ajudou as próprias companhias de tecnologia chinesas a hoje competirem de igual para igual, até superando a Apple em alguns casos, como a Huawei, né? Então, eu acho, só comentando que esse é um caso clássico ali, onde uma das maiores empresas americanas resolveu fazer essa produção há muitos anos já, né, na China, e agora foi a primeira até, né, a ser exemplificada por diferentes governos americanos de trazer a sua produção de volta para o solo dos Estados Unidos, né? Sim. E de forma parcial, né? Acho que vale ressaltar na Apple. Não, tanto que não conseguiram, né? Com muita pressão e tal, mas a dependência da Foxconn, que é a empresa chinesa que fabrica, né, os dispositivos, até hoje ela vai continuar e tal, mas ali foi um caso bem emblemático, que é até de uma marca que está no imaginário popular, enfim, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre algumas coisas também mais práticas ali para quem está escutando, com as operadoras, as integradoras, né, marítimas que a gente vê às vezes passando nos portos, enfim, os containers na estrada, né, da Maersk, da MSC, a própria chinesa que é a COSCO, né. Queria falar um pouquinho sobre isso e os portos brasileiros, mas antes só fazer um gancho aqui com o nosso parceiro, que é a Fiance, porque nesse mundo, né, onde o frete dispara, canais estratégicos travam, rotas mudam de um dia para o outro, a questão da resiliência é uma palavra-chave na logística internacional hoje, né, Vitor? E é exatamente onde a Fiance hoje atua. Então, com esse redesenho constante, digamos, do mapa do comércio internacional, a Fiance hoje opera com um ecossistema de serviço completo, ou como a gente chama full service, né, de comércio exterior, fazendo todos os processos de inteligência de mercado, sourcing na China, despacho aduaneiro, frete internacional, a gestão de ponta a ponta da cadeia, tudo isso de forma centralizada. De novo, é uma das pouquíssimas empresas no Brasil que hoje faz tudo isso internamente, né? Porque a grande maioria das empresas de comércio exterior, ela opera de forma verticalizada. Ou você é um despachante, ou você agencia frete, ou você faz sourcing na China. E a Fiance tem crescido justamente por ter presença própria no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Uma joint venture com a Union Logistics, né? Que é, digamos, um mercado livre chinês, um dos maiores players de logística na China. Então, eles têm hoje uma solução completa, digamos, né, que muita empresa tem optado por simplificar trabalhando com um parceiro como eles, e porque a gente sabe que não é hoje mais suficiente você escolher a rota mais barata, mas sim a rota que não quebra, né, em cima de tudo isso que a gente estava discutindo. Então, a Fiance hoje ajuda o importador e o exportador a desenhar as operações mais estáveis, tem a questão de financiamento internacional, se for necessário também. Então, só lembrando que as empresas que quiserem jogar esse jogo da nova ordem mundial, né, que a gente discute aqui, a Fiance é um bom parceiro aí que vai te ajudar a colocar a operação no centro dessas novas rotas, né. E aí, já fazendo o gancho, então, Vitor, para as integradoras que estão também diretamente conectadas ao trabalho que a Fiance faz, né, a gente fala que o setor estaria se amazonizando, né, no sentido de o cliente estar querendo comprar, na verdade, o rastreamento, a previsibilidade, ter uma visão, né, daquilo tudo que ele está contratando. Então, se você pudesse comentar um pouquinho aí desses principais players e essas integrações, que isso depois conecta com inteligência artificial e tudo mais, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho para o empresário que está ouvindo entender um pouco mais o contexto, né, das integradoras, aí, das operadoras de comércio. Acho que aqui é legal fazer o gancho, lembrando assim, tudo que a gente falou agora afeta a dinâmica da logística internacional e, lógico, aumenta a demanda por novas rotas. Mas há outros elos na cadeia que também começaram a ter uma exigência, uma pressão sobre eles de aumentar a sua produtividade, né? Ou seja, você tem, além de novas rotas, você tem uma pressão para que os armadores, ou seja, os donos dos navios, né, os armadores, aumentem a sua rastreabilidade, a competência e a qualidade do serviço que eles entregam, né? Isso vai além de só as rotas, tudo isso muda. Então, a gente tem hoje, por exemplo, empresas como a Maersk, que tem já uma cadeia total de rastreabilidade hoje, que vai desde a saída do navio até a chegada, isso do seu pacote na sua porta, feito pelo armador, que antigamente não era, quer dizer, o que ele chama de last mile, isso ficava pelo seu agente de carga. Hoje tem rotas que a Maersk oferece isso. Então,
essa demanda, quando você tem um maior grau de incerteza no transporte, que o consumidor pede, ou o comprador? O cliente pede rastreabilidade, ele quer saber de onde está o meu produto. Então, as empresas também se mexeram nesse sentido. Né? E aí que você menciona de inteligência artificial. Aumentou-se muito o uso de tecnologias de IA nessa parte da gestão logística. Quando a gente fala de amazonizando, não é da Amazônia, é da Amazon, a empresa dos Estados Unidos, que é famosa por ter um dos armazéns mais robotizados, né, e automatizados do mundo. Tem muitos vídeos sobre isso. Nunca tive a oportunidade de conhecer, mas realmente parece algo muito, muito sensacional. E sim, você tem isso num cenário na logística. Eu faria a seguinte leitura. Eu acho que toda a parte de logística dos armadores não é o meu campo de especialidade, mas também teve um período de tempo em que essa indústria ficou parada, né, que não houveram grandes esforços para renovação de tecnologia, porque a coisa estava pronta e estava tudo funcionando daquele jeito. A gente entende, né? Ou seja, quando não há esse incentivo, realmente não há tanto... Quando não há gargalos muito óbvios, não tem esse incentivo para a mudança, né? Então, eu acho que você tem isso sim, né? A indústria logística marítima, indústria extremamente tradicional, tem séculos de história, literalmente, e aí você tem uma certa, assim, a tecnologia dos navios seguiu melhorando, o consumo de combustível, etc., mas em termos da cadeia como um todo, você tem elos que não se conversavam direito e uma eficiência que ficou travada. Hoje, frente a essas crises, há um incentivo para se fazer mais. Então, as empresas armadores também estão trabalhando nisso, aumentar a rastreabilidade dos seus produtos, principalmente. Os portos estão trabalhando para melhorar a sua logística. Já existe também projeto até de implementação de inteligência artificial no próprio Porto de Santos, tá? Dizendo assim, o Brasil também se mexe, não com a frequência que a gente gostaria, mas também se mexe. Então, há iniciativas nesse sentido. No Porto de Paranaguá já existe inteligência artificial sendo usada para inspeção das cargas, previsão do clima, etc. Então, outros serviços que são os portos que oferecem aos armadores, tá? Então, tudo isso são mudanças que estão vindo. E do outro lado, saindo um pouco da logística, você tem aí com componentes de geopolítica, assim, você tem a ascensão do sul global nessa equação. Ou seja, a ascensão do sul global, não só do Brasil, a gente está falando de América Latina, de África, Sudeste Asiático, a Ásia como um todo, cria demanda por novas rotas, não só porque as antigas têm problema, mas porque os centros consumidores também estão mudando. Né? Então, assim, você também precisa hoje, devido a 90% do crescimento urbano hoje, se dá em países do sul global. O Brasil já está, com certeza, membro do sul global, tem problemas da questão da urbanização no Brasil, mas você tem principalmente países na África com uma taxa de urbanização muito grande. Nigéria é um exemplo clássico disso, é a maior economia da África, uma população maior que a população brasileira, num país muito menor, não preciso nem dizer, né? Assim, você tem toda essa demanda de população muito jovem, né? Ainda um consumidor que não tem poder de consumo tão alto, por exemplo, como o brasileiro, mas que está crescendo muito, é muita gente, né? Então, isso também gera demandas por novas rotas e novos hubs. Assim, inclusive, uma coisa eu só queria comentar, Vitor, você falou quando a gente fala de sul global, né? Tem gente que não gosta desse termo, né? Mas, cara, é a realidade, né? A gente está falando aqui, de novo, América Latina, África, Ásia, países não óbvios, no caso, né? Não é China, não é Japão, é todo o restante do continente. Falando de Vietnã, enfim, de Indonésia, vários outros. E uma coisa que eu acho legal de olhar é que eu estava procurando aqui, porque eu tinha visto um tempo atrás, mas quando você pega a projeção populacional em 2050, né, até das maiores economias do mundo, que está diretamente conectada também a essa questão populacional hoje, a gente tem países como a Nigéria, o próprio Paquistão ascendendo, Indonésia, né, que vão, alguns se consolidando, como é o caso da Indonésia, que tem hoje um patamar similar ao Brasil em termos de população, mas a Nigéria é um claro ascendente, que até então não estava no radar e tal. Etiópia também, com um crescimento populacional previsto interessante para os próximos anos, então, além, óbvio, de Índia, né? Mas a gente tem essa clareza de que cada vez mais a gente vai ter oportunidades ali. Então, acho que Estados Unidos e a Europa Ocidental, particularmente, vão continuar sendo mercados relevantes. O Japão também é natural, a própria China, óbvio. Mas para a gente ir abrindo o olho, né, como empresa, como negócio, de que vão surgir novos países que hoje não são tão claros como oportunidades, não são mercados, talvez não tão convidativos ou não tão atraentes no primeiro momento, mas que naturalmente vão se consolidando como economias crescentes, mercados consumidores pujantes, né? E é importante a gente tá atento a isso, porque para não esperar ser como aconteceu com muita empresa brasileira em relação à China, né?
Tipo, a China começou esse processo ainda nos anos 2000, do ponto de vista de se posicionando como um gigante global, mas tem empresa brasileira que só agora, por exemplo, está começando a olhar, ou que só nos últimos anos, né, tem reconhecido as oportunidades de vender para o mercado chinês, ou de trabalhar com o mercado chinês, ou como nós já falamos aqui, de ter parcerias com empresas chinesas que inclusive estão vindo para o Brasil. Então só fica esse lembrete, porque o Sul Global e naturalmente a logística para atender todos esses mercados, que é o que a gente está discutindo aqui, ela vai ser cada vez mais importante, né? Sim. E eu acho que, assim, duas coisas. Para quem não gosta do termo do Sul Global, tem um termo mais neutro. Tem um termo mais neutro, que é a maioria global. Então, assim, que é quem acha... Esse aí é uma questão numérica, então não tem muito o que conversar, tá certo? Acho que fica mais fácil. Mas, de qualquer forma, a nossa mensagem aqui, no Numcast como um todo, é assim, a gente fala muito de China, porque, com certeza, nessa nova ordem mundial, a China é o agente central, né? E é um agente central que não só já é o maior parceiro comercial do Brasil há quase 20 anos, né, desde 2009, como é um agente central no mundo como um todo, mas, acima de tudo, é um agente central que o brasileiro, como um todo, tem um nível de conhecimento muito baixo. Uhum. E não é culpa de ninguém, isso é um déficit educacional histórico que não é só do Brasil também. Uhum. Não é? A gente, na escola, a gente não aprende, quando a gente aprende história, a gente não aprende história da África, a história da China, da Ásia, etc., certo? E, então, a gente tem esse déficit vindo de uma coisa sistêmica, mas, pensando no business, não vale hoje, a gente sempre baixa essa tecla, não é só, eu vou achar uma fábrica na China para terceirizar minha operação. Hoje, as grandes oportunidades exigem um nível de conhecimento maior. Uhum. Não é só o papel ali, fechar o contrato. Existe um nível de conhecimento, porque só com o conhecimento desses países, não só de China, que você consegue enxergar as oportunidades não óbvias, porque as oportunidades hoje são não óbvias, né? O mercado no óbvio está saturado, por isso que ele é óbvio. Hoje, para você enxergar o não óbvio, tem que, no fundo, assim, sendo uma linguagem imaginária, tem que estudar. Sim. Não adianta só chegar, tem que estudar. E hoje, estudar significa o quê? Estudar países que são fundamentalmente muito mais diferentes do Brasil do que, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos. E só lembrando, então, né, Vitor, o desafio da nova ordem mundial está ali. O estudar não necessariamente é ficar se debruçando em livros e tal, e óbvio, tem que consumir conteúdo, e a gente está falando aqui exatamente, né, para ajudar também o empresário brasileiro que quer se educar e entender sobre a China e o contexto, a nova ordem mundial, que é o nome de tudo que a gente faz aqui. Mas acho que uma mensagem que a gente também já falou em outros momentos, eu gosto de reforçar, porque é insubstituível, é a questão do viajar, né, do ir, do estar lá, de conhecer em primeira mão. Né? E aqui a gente não está falando só de China. China, obviamente, sempre o convite, porque hoje é o exemplo mais concreto e mais forte, mas todas essas novas economias que a gente está falando, né? A gente já tem empresas brasileiras que atuam há décadas com vários mercados africanos, vários mercados asiáticos, né? Você falou no caso da empresa própria Odebrecht, enfim, a gente tem uma série de empresas do Brasil, principalmente indústria, que atuam com esses mercados não óbvios há muito tempo, mas sempre foi de uma forma mais nichada ou mais, não escondida, mas menos relevante, né? E daqui para frente acho que é importante a gente ter essa visão, tipo, cara, viaje, conheça, visite os países. O Brasil hoje tem representação diplomática em praticamente todos, e as embaixadas e consulados também estão à disposição para ajudar. Então, não tem como você montar uma estratégia para o seu negócio se tem uma dependência ou uma vontade ou uma necessidade de vender para outros países ou trabalhar com fornecedores de outros países sem ter o conhecimento in loco, né? Então é muito, muito importante ter isso, exatamente para se educar e até como pessoa, né? A gente ser menos ignorante, ser uma pessoa mais completa, mais educada, mais tolerante. O Amir Klink, né? Eu sempre gosto dessa frase dele, que é um texto, na verdade, mas a primeira frase do texto ele diz: um homem precisa viajar. Né? E acho que isso é fundamental, porque a forma de você fazer uma estratégia internacional eficaz hoje, ela invariavelmente passa por você vivenciar esses novos mercados, essas novas culturas, né? E queria daí fazer um gancho para a gente ir fechando aqui, Vitor, fazendo essa visão, né, de o que é 2026, com todas essas mudanças que aconteceram na logística mundial e na logística brasileira, que a gente falou aqui das coisas que estão sendo feitas, que estão acontecendo, que talvez não o ano de 26 específico, mas daqui para frente, né, o que você enxerga assim como as tendências ou as consolidações que estão acontecendo? Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, essa questão de que essas crises recentes que a gente teve, elas expuseram de forma fatal os gargalos atuais na logística global.
Então, a busca de alternativas hoje, elas não vão, por exemplo, assim, a pandemia já acabou faz 3 anos, mas assim, a gente não vai construir novos portos ou novos canais em outros 3 anos. Ali, essa exposição do gargalo ela é essencial para que a demanda seja gerada e, lógico, com toda a burocracia e a dificuldade, aos poucos novos projetos podem, sementes que podem ser plantadas e algumas delas podem germinar em algum momento. É importante, é tudo um processo de construção. A nova ordem mundial ela é feita, na minha visão, com muito menos revolução e mais construção. Isso, ela torna ela mais lenta, ou seja, não há uma virada de mesa que mude as coisas da noite para o dia, embora a gente tenha algumas tentativas nesse sentido, mas, no geral, a nova ordem mundial ela segue firme, os países seguem cooperando e as coisas avançam. Devagar, mas avança. É importante que seja devagar para todo mundo se adaptando. Então, acho que a primeira coisa é o quê? Existe uma dependência excessiva em canais tradicionais e isso gera necessidade por mudanças e alternativas que já estão sendo trabalhadas e estão evoluindo. Você citou algumas aqui, como diversificação de rotas, novos canais, etc. Acho que a gente tem a ascensão do sul global como mercado, essa noção de que a mudança são duas, além das crises que afetaram as rotas tradicionais, há demanda por novas rotas conectando novos centros econômicos e populacionais que vêm junto com a ascensão da maioria global. Já estou mudando o termo. Tá? Então, se você citou o caso da Nigéria, que é muito emblemático, mas assim, você tem hoje essas economias, você citou a Etiópia, eu tive a oportunidade de visitar a Etiópia pessoalmente. A Etiópia é um país, tá, que não tem saída para o mar, mais de 100 milhões de pessoas, é um país que tem guerra civil no norte do país, na província de Tigray, país que tem centenas de etnias no mesmo território que não falam a mesma língua, e mesmo assim o país cresce a mais de 10% ao ano, tá certo? Cresce a taxas absurdas, taxas, entre aspas, chinesas de crescimento na década passada. Hoje é a capital da União Africana e é um líder regional, além de hoje também ser integrante dos BRICS, tá? Então, assim, é um centro, eu já tive a oportunidade de conhecer a Addis Ababa e realmente você vê um desenvolvimento arranha-céu saindo e num lugar onde economicamente você, na nossa impressão, seria assim, não é possível, né? Você chega lá e, cara, olha só, a própria, para quem já teve a oportunidade, a Ethiopian Airlines aí, faz propaganda gratuita. O único problema... funciona super bem. Tu fala que funciona super Shiba bem, Miles, mas é que eu ia te sou falar, platina. Shiba Miles. Não, só ia falar porque é que tem muito, eu já escutei muita, eu ainda não voei com o Ethiopian, né, a gente normalmente vai por outras rotas, mas normalmente os feedbacks dos brasileiros não são muito positivos sobre voar com o Ethiopian, porque é uma das passagens mais baratas, né, é uma rota até consideravelmente rápida para a China, mas eu acho que tem um trabalho ali da Etiópia para evoluir a qualidade, né, dos aviões e tal, mas concordo com você que em termos de custo, eles são uma boa alternativa. Não, inclusive faço reclamação, nem são. Dessa vez eu estou voltando agora para o Brasil, vou voltar pela Qatar, que estava mais barata. Boa. Então fica aqui a reclamação. Que é outro nível, outra experiência de voo, né? Não, mas fica a reclamação porque, né, trabalhei muito para conquistar o meu Platinum Membership lá. Mas assim, para fechar mesmo, eu acho que essa questão de que a gente tem o Arco Norte no Brasil, você tem países no sul global, na maioria global, ascendendo como novos portos, como novos hubs de logística, mas acima de tudo, a nossa mensagem central é o quê? Há soluções não óbvias, né? A logística também está aí, vai ter aplicações de tecnologias de inteligência artificial na parte logística, tudo isso, no fundo, é um ecossistema só que está conectado. Então, para o futuro vão surgir novas alternativas que ninguém estava pensando antes, e a gente deixa aqui o nosso convite, até a recomendação para os nossos ouvintes irem explorar isso eles mesmos, justamente porque as novas alternativas não são óbvias, ninguém vai conseguir dizer quais são, né? As pessoas têm que sair e enxergar por si próprias, então fica o convite. Boa. E só fazendo uma recapitulação final, então a gente está falando, né, que é um ano que marca essa consolidação do movimento global com uma dependência menor do Canal do Panamá, grandes rotas sendo mais diversificadas, né, tendo mais opções. O Sul Global, como o Victor falou, vira protagonista. A IA começa a transformar os portos no Brasil, né, para a gente não ter o complexo de vira-lata. Sim, estamos fazendo esse trabalho aqui. China e Estados Unidos disputando a infraestrutura, né, do continente americano, particularmente.
Então, e o Arco Norte, que a gente comentou por alto, né, mas que passa a ser uma nova alternativa bem considerável, se não talvez um futuro eixo principal de escoamento da produção brasileira mais para o norte do país e reduzindo a dependência dos portos do sul e sudeste, né? Então, e o Brasil se colocando cada vez mais nesse centro do novo mapa global, dizendo, né, por estar mais conectado, estar mais competitivo e estar mais estratégico do que nunca. Então, só para terminar também num tom positivo, né? Porque a gente sempre olha o lado negativo e que, puta, é difícil empreender no Brasil e a gente tá longe de tudo e tal. Mas, cara, tem muita oportunidade. A própria China, né, Vitor, reconhece o Brasil super como um parceiro estratégico e de um mercado de extrema importância aí para as empresas chinesas e vice-versa. Então, acho que conseguimos entregar uma visão bem legal, assim, do cenário atual da logística internacional, os impactos dos últimos anos e que, de novo, fica o convite para quem é empresário, empreendedor, ter a cabeça aberta, olhar quais são os mercados não óbvios e trabalhar com parceiros, como é o caso da Fiance, para que você consiga viabilizar de forma prática, né, a sua exportação ou importação, o que quer que seja, mas de estar conectado com a economia mundial, de não ficar limitado ao Brasil, que esse acho que é o principal recado dessa nova ordem mundial que a gente quer sempre passar aqui. Certo? Então, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.